Olá, meu nome é Brenda, eu estou aqui com vocês no primeiro Congresso Nacional de Biotecnologia Online e vou começar esse curso falando sobre o cultivo de células eucariontes no desenvolvimento de fármacos. Antes de começar o mini curso, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Como eu já falei antes, meu nome é Brenda, eu sou bióloga, tenho tanto licenciatura quanto bacharelado em ciências biológicas. Eu também sou mestre em ciências da saúde e atualmente faço doutorado em ciências da saúde pela Universidade de Pernambuco. Em relação às minhas experiências, eu trabalho desde o mestrado com o desenvolvimento de nanopartículas carreadoras de fármacos. Desenvolvo pesquisa tanto no Laboratório de Imunopatologia e Biologia Molecular do Ageu Magalhães, na Fiocruz, Pernambuco, quanto no Laboratório de Sistemas Nanoestruturados Aplicados à Saúde da Universidade de Pernambuco. Eu também tenho experiências em técnicas histológicas e biológicas no laboratório também da Universidade de Pernambuco. Durante o meu mestrado e também agora durante o doutorado, eu adquiri muita experiência, já fiz muitos experimentos exatamente com o cultivo de células para o desenvolvimento de novos fármacos. Então, é sobre essa experiência que eu vou estar aqui falando com vocês. Então, vamos começar tudo falando um pouco sobre o histórico do cultivo de células, como começou e como se deu esse desenvolvimento. Então, a história do cultivo celular, a gente pode dizer que ela começou em 1907 com Ross Granville Harrison e que ele foi a primeira pessoa a conseguir manter células vivas in vitro. Ele fez esses experimentos utilizando células nervosas de embrião de sapo. Como meio de cultura que ele utilizou foi a linfa, ele conseguiu fazer com que esse cultivo ele durasse mais de uma semana. E o que ele queria e que ele conseguiu provar com esse experimento foi que as fibras nervosas são formadas a partir de células nervosas. Naquela época não se tinha conhecimento sobre o que formava as fibras e todas as fibras do corpo, e ele foi o primeiro a conseguir provar isso exatamente com o cultivo de células nervosas in vitro. Então, passando de Ross, em 1912, com Alex Carrel, ele conseguiu fazer o cultivo de células cardíacas de embrião de galinha. E nesse cultivo, ele foi a primeira pessoa a apontar a necessidade da troca de meio para a longevidade do cultivo. Para a gente, hoje em dia, parece uma coisa meio óbvia, né? Os nutrientes precisam ser renovados. Mas na época, tudo isso estava se desenvolvendo. Várias pessoas tentavam, não conseguiam. E o tempo de cultivo era realmente um problema muito grande que se tinha. Então, Carrel impôs e conseguiu provar que a troca do meio de cultivo para a renovação dos nutrientes era de fato necessária para a manutenção do cultivo celular. Em 1951, George Gray Então, em 1951, George Gray conseguiu desenvolver a primeira linhagem celular. Não foi exatamente o desenvolvimento, ele era médico patologista nos Estados Unidos e ele teve acesso às células de biópsia de uma mulher que tinha câncer uterino, a Henrietta Lacks, e ele já tinha o costume de fazer o isolamento das células de alguns pacientes que ele recebia, exatamente tentando estender o cultivo in vitro dessas células. E ele notou que as células da Henrietta, elas continuaram se multiplicando com aquelas trocas de meios regulares,
por muito mais tempo, coisa que ele não conseguia com nenhum das células de outros pacientes. Essas células que posteriormente foram chamadas de células HeLa, ou HeLa, são a primeira linhagem celular contínua de que se tem registro, e muitas coisas envolvem a história do desenvolvimento dessa linhagem. Uma das questões é que a Henrietta ela não conseguiu sobreviver, né, ao câncer. Ela era um câncer terminal, não conseguiu tratamento na época, por ela ser uma mulher negra. Ela tinha menos acesso aos tratamentos disponíveis, mas o que chama a atenção são as questões éticas envolvidas em torno dessas células, porque não houve pedido, né, a Henrietta não deu autorização para que essas células fossem usadas para fins de pesquisa, e mesmo assim elas foram utilizadas, assim como muitos outros pacientes que foram testados sem saber. Mas hoje em dia é um ponto que a gente tem de muita discussão na bioética, o caso da Henrietta. Ela já é reconhecida, mas a família tentou ter acesso legal às questões envolvendo essas células que já são amplamente comercializadas e nunca não conseguiu resultado promissor. Enfim, em relação ao cultivo e o desenvolvimento dessa linhagem, as células HeLa, elas foram cultivadas pelo Jorge em meio suplementado com plasma de galinha, extrato de embrião bovino e soro de cordão umbilical humano. A gente já consegue notar que tem um avanço no desenvolvimento dos meios de cultura utilizados. Já é um meio muito mais complexo do que foram utilizados anteriormente. As células HeLa, por serem essa primeira linhagem a ser desenvolvida, elas já são muito bem padronizadas, já são utilizadas amplamente no mundo, e entre essas utilizações estão a produção de vacina contra a poliomielite em 1952, a descoberta de classificação funcional de genes envolvidos na mitose, citocinese e endocitose, estudos de clonagem, quimioterapia, mapeamento gênico e fertilização, além de estudos envolvendo essas células, foram responsáveis por relacionar os mecanismos moleculares de ativação do HPV e a indução de câncer cervical. Hoje em dia, essas células continuam sendo amplamente utilizadas, como eu falei, mas principalmente em estudos relacionados às células uterinas. Posteriormente, em 1957, houve o Thomas Donnell. Ele foi o primeiro a tratar Então, posteriormente, em 1957, o Thomas Donnell, ele foi o primeiro a tentar o transplante de medula óssea humana. Então a gente vê que já havia o isolamento de células-tronco adultas. Nós vamos falar um pouco sobre células-tronco aqui mais para frente. E o Thomas Donnell foi o primeiro a tentar fazer o transplante dessas células. Em 1962, Nakamura e colaboradores, infelizmente eu não consegui a imagem do Nakamura, então eu trouxe a imagem do macaco verde africano. Então, Nakamura e colaboradores, eles estabeleceram a linhagem de células Vero, que é uma célula oriunda de rim de macaco verde africano, esse que eu trouxe a imagem para vocês. E essa célula é amplamente utilizada hoje em dia, é uma das mais utilizadas em pesquisa no mundo, exatamente porque ela é uma das poucas aprovadas pela OMS para testes imunobiológicos de uso humano, para a produção de vacinas. Ela foi utilizada na produção da vacina de rábica, de sarampo, poliomielite, no desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus, elas também foram utilizadas. É permitido o seu uso para
estudos de desenvolvimento de anticorpos monoclonais, avaliação de citotoxicidade de biomateriais, detecção de toxinas, testes de eficácia e testes de meio e micoplasmas para saber se há o desenvolvimento desses nos meios de cultura e saber se eles são seguros ou não. Em 1981, Martin Evans e Neil Martin foram os primeiros a conseguir células-tronco pluripotente a partir de embriões de camundongos. Foi o primeiro isolamento de células-tronco embrionárias. Enquanto isso, aqui no Brasil, a década de 1990, ela foi o boom dos avanços em biotecnologia e saúde, principalmente porque houve a criação do Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia, o Carnagen, pela Embrapa, e também por conta do investimento que empresas farmacêuticas fizeram aqui, como a Eurofarma e a Cristália. Então, essas empresas auxiliaram no desenvolvimento e na produção de proteínas recombinantes e anticorpos monoclonais aqui no Brasil, utilizando as células-show e outras linhagens celulares. Eu vou falar um pouquinho sobre as células-show mais para frente também. Então, agora nós vamos partir para alguns conceitos básicos que todo mundo que vai começar a desenvolver pesquisas utilizando cultura celular precisa conhecer esses termos. Primeiro, sobre cultura primária. As culturas primárias são estabelecidas a partir do crescimento de células oriundas de um fragmento de tecido, ou seja, elas são as células retiradas diretamente do animal, seja humano ou não humano. E por conta disso, elas vão possuir as características genotípicas e fenotípicas do tecido de origem, já que elas foram retiradas de lá imediatamente, cultivadas, e possuem um tempo mais curto de vida antes que entrem em estado de apoptose, que é o desenvolvimento normal que se espera das células no corpo humano. Isso acontece porque elas são uma amostra direta do tecido animal. Então, elas vão ter como característica esse tempo de vida mais curto e estarem diretamente relacionadas ao tecido animal mais próximo. Linhagem celular contínua, que são aquelas células que mantêm as características do tecido de origem, mas possuem alta proliferação. Elas podem ser mantidas em cultura por um período muito maior de tempo e possuem um número maior de cromossomos, que geralmente é múltiplo do original da espécie. Então, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Essa questão da multiplicação do número de cromossomos, né, de alteração genética, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque células de linhagem, apesar de elas poderem ser multiplicadas, poderem ser passadas, né, por muitas vezes, até 80 vezes, algumas linhagens podem ser passadas, quanto mais passagem se faz, mais distante do seu estado original ela vai estar, ela vai acumulando ali essas mudanças cromossomais. E por isso que é bom que quando se faça uma pesquisa, essa pesquisa ela seja feita com o mínimo de passagens possíveis. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de linhagens celulares contínuas, como é o caso da A549, que é uma linhagem que ela vem do ser humano, o tipo celular é epitelial, mas é epitelial pulmonar, e ela foi retirada a partir do carcinoma. Se eu não me engano, foi o carcinoma de um homem, muito tempo atrás. Essa linhagem é amplamente utilizada, assim como a Vero, não tanto quanto a Vero, mas também é uma linhagem modelo, que a gente chama. Ela é utilizada em vários estudos diferentes. Principalmente em estudos de desenvolvimento de fármacos que se espera que sejam aspirados. Temos também a CAT,
que também são células humanas, mas nesse caso são queratinócitos, e a doença de onde proveio é a psoríase. Então, temos também as células transformadas, que são células que possuem características fenotípicas e genotípicas modificadas, mas que elas foram modificadas por querer. Essas modificações elas podem ter sido realizadas por substâncias químicas, vírus, agentes físicos, como luz ultravioleta. Também podem ser chamadas células transformadas células transformadas por câncer, por exemplo. Uma linhagem que eu trouxe para vocês de células transformadas são as células CHO, que são células de hamster chinês. Elas são provenientes de ovário e elas não tiveram nenhuma... e elas não provieram de nenhuma doença. Outro conceito importante é o conceito de células aderentes e não aderentes. O que são células aderentes? Células aderentes elas são oriundas de tecidos duros e que necessitam de ancoragem. Basicamente, são todas as células de todos os órgãos que nós temos, com exceção das células sanguíneas. Por quê? Como elas estão acostumadas a estarem formando um órgão, elas vão necessitar da aderência para que elas consigam desenvolver o seu metabolismo como esperado. Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo das células Vero, que são células de rim, então elas necessitam de aderência, e aí, como vocês podem ver, elas têm esse formato aqui meio estrelado, e que é característica da Vero. Esse formato das células, ela muda de acordo com a célula. Então, é importante que isso também seja analisado quando você está vendo lá na garrafa de cultivo, para ver também se tem alguma coisa errada com a célula. Então, cardiomiócitos, eles vão ter aquele formato mais delgado de uma célula muscular. A Vero, ela tem esse formato de estrela e outras células vão ter formatos específicos. Como eu falei da garrafa, aqui tem uma garrafa de cultivo, que eu estou mostrando para vocês. Ela tem aqui, como vocês podem ver, ela tem essa curvinha que precisa ter para manter, para reduzir a chance de contaminação. E isso em vermelho aqui é o meio de cultivo. Nesse canto aqui estão as células aderidas, como vocês podem ver nessa imagem. Então, as células não aderentes, elas são aquelas células derivadas de tecidos que não necessitam de ancoragem e podem ser cultivadas em suspensão. No nosso organismo, quais células que são não aderentes? São as células sanguíneas. Todas as células sanguíneas? Não. Os monócitos, eles precisam de aderência. Mas as demais células sanguíneas, elas são células não aderentes. Existem algumas células de linhagem transformadas que são não aderentes, que elas foram transformadas para se tornarem não aderentes por motivos específicos. E aí, por conta disso, elas não precisam de células de garrafas tratadas para aderência. O que é que acontece? As garrafas de cultivo, que podem ser, elas são feitas para que as células consigam se aderir. Então, elas passam por um tratamento que pode ser de radiação, de luz UV, agentes oxidantes, como tratamento específico com CO2, para permitir a aderência dessas células que precisam formar a monocamada, que a gente chama que é uma camada única de células. Mas elas também, se elas não receberem esse tratamento, as células não vão conseguir aderir. Então, são o que a gente chama de vidraria ou plásticos de baixa aderência. Então, em relação aos meios de cultura,
eles são os responsáveis por fornecer as substâncias essenciais para o tratamento, para o crescimento e controlam o crescimento celular in vitro. O que é que tem nesses meios de cultura? Eles têm sais minerais, aminoácidos, vitaminas, proteínas, peptídeos, lipídios e ácidos graxos, mas eles também podem, e alguns tipos de células exigem que eles sejam suplementados. Quais são essas suplementações? São soros, tampões, antibióticos e indicadores de pH. Em relação aos meios de cultura, nós temos diversos tipos, eu trouxe aqui alguns para vocês e vou falar das suas especificidades. O primeiro é um dos meios mais antigos que nós temos, é o meio Eagle. Ele é um meio extremamente simples, ele tem apenas 1 grama por litro de glucose ou até menos. Depois, o segundo meio a ser desenvolvido foi o meio Man, que também é um meio considerado simples, embora ele seja um pouco mais complexo que o meio Eagle. Ele já contém um pouco mais de glucose, ele tem de 1 a 4 gramas por litro. Em seguida temos o meio de Man, que é aquele meio, o meio do Beck. Ele possui mais nutrientes do que o meio Man e ele tem especificamente 1 grama por litro de glucose. E temos o de Man High Glucose, que é específico para células de crescimento rápido, e por conta dessas células precisarem se multiplicar com muita agilidade, ele vai possuir também mais glucose. Então, ele é o meio que a gente tem com mais glucose de todos eles, e tem 4 gramas por litro. Algumas células que são cultivadas nesse meio são células EPG2, que são células de fígado e de epitélio de fígado, e as células Vero, elas também podem ser cultivadas em meio de Man High Glucose. Vocês vão notar que algumas células elas podem ser cultivadas em meios diferentes. E isso vai variar com o meio a qual elas estavam sendo cultivadas antes. Então, se eu conseguir lá uma alíquota de célula com um grupo de pesquisa que eu tenho contato, e essa célula estava sendo cultivada em meio RPMI, é bom que eu continue cultivando ela em meio RPMI, mesmo que na literatura tenha outro meio. Isso porque as células elas já estão acostumadas com aquele meio. Então, se eu faço a troca, é provável que ela se sinta muito mais estressada e até comprometa o seu desenvolvimento. Então, continuando. Temos o meio RPMI, que é mais utilizado para o desenvolvimento de células imunes, mas ele não é utilizado só para isso. Eu já vi células Vero serem cultivadas em meio RPMI. Também vi células Vero sendo cultivadas em meio de Man ou de Man High Glucose. Então, existe essa variação. Ele é um meio que possui 2 gramas por ml de glucose. Temos também meios especiais. São meios específicos para finalidades específicas, como, por exemplo, o meio XF, que ele é um meio específico para estudos de metabolismo energético. Ele não tem glutamina na sua composição, nem glucose. Temos também o meio neurobasal, que é um meio que é específico para o desenvolvimento de células nervosas, e ele não necessita da suplementação com soro. Mas, nesse caso, ele precisa ser suplementado com fatores de crescimento. Uma questão é que os meios, eles vêm prontos para serem usados, mas é de bom tom que eles sejam suplementados, para que as células elas cresçam com mais... elas tenham mais nutrientes para seu desenvolvimento. Então, a suplementação muitas vezes é feita com soro, a gente vai ver sobre isso, mas ela também pode ser suplementada no lugar do soro com fatores de crescimento.
Então, como escolher o tipo de e-mail correto para a sua cultura? O tipo de e-mail correto a gente vai saber baseado em duas coisas. Uma é a análise de literatura, você vai lá ver nos artigos como é que essas células vêm sendo cultivadas e que elas se desenvolvem melhor, principalmente para aquela finalidade de pesquisa que você pretende fazer. E também para analisando no banco de células. Existem diversos bancos de células e muitos deles têm as informações das linhagens e como tratar essas linhagens durante a pesquisa online. O banco de células mais conhecido no mundo é o ATCC, ele é um banco estadunidense, amplamente reconhecido. E outro deles é o ECAC, que é um banco europeu. O CryoHoldco é um banco que ele tem sede no México, um banco de células. O DSMZ é alemão. E aqui no Brasil, nós temos o Banco de Células do Rio de Janeiro, que além de fazer essa questão de ter células para serem vendidas, oferece cursos. E o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, mas ele também tem um banco de células, principalmente para células-tronco. Agora, em relação à suplementação do meio, como eu estava falando antes, então, os meios eles podem ser suplementados com antibióticos e antimicóticos, e aí os mais comuns são gentamicina, streptomicina e penicilina. Geralmente se coloca 1% do volume total de meio de antibióticos, antibióticos mais antimicóticos. Fungicidas, anfotericina B, é a mais comum de ser utilizada. Como eu disse, ela vai entrar nessa suplementação de 1% do volume total de meio. Os aminoácidos, esses aminoácidos, como a L-glutamina, ela não é necessária em todos os cultivos, mas algumas células precisam da suplementação de antibióticos, como a H9C2, que é uma linhagem de cardiomiócito, ela necessita da adição de antibióticos no meio, senão ela não vai se desenvolver, ou não vai se desenvolver como deveria se desenvolver. Antibióticos e antimicóticos, tem alguns pesquisadores que preferem não colocar, porque se diz que está distanciando o meio de cultivo das condições que seriam essenciais. Quando a gente quer cultivar a célula, a gente quer que ela esteja o mais próximo possível do in vivo, das condições do in vivo, e antibióticos e antimicóticos não se enquadram nisso, mas eles protegem a cultura, dificultando exatamente a contaminação, porque a gente tem um caldo de nutrientes que são essenciais para as nossas células, mas também são prato cheio para fungos, bactérias, primos e outros contaminantes. Por isso é comum que se faça a suplementação com antibióticos e fungicidas, mas alguns pesquisadores podem preferir não adicionar. Também tem a suplementação para controle de pH. O controle do pH é extremamente importante no cultivo de células, isso porque as células elas são muito sensíveis. Então, um tampão muito comum que se faz, que se adiciona, geralmente ele já vem no meio do cultivo, é o bicarbonato de sódio ou o EPS, para quando existem algumas linhagens que elas não se desenvolvem bem quando há bicarbonato de sódio no meio. E aí você pode usar o EPS, ele é mais caro, mas você também pode comprar um meio que já seja preparado e aí não tem que fazer adição de nenhum deles. Quando a gente faz o cultivo de células e mantém na estufa, a gente já adiciona na atmosfera 5% de CO2, e um dos motivos é exatamente para fazer esse controle de pH. O CO2 ele vai interagir com o bicarbonato de sódio e vai manter o controle do pH entre 7 e 7,6. É claro que quando tem metabolismo celular, esse pH
ele vai mudando, e essa mudança que é visível, você tem muitas vezes um meio avermelhado e ele vai ficando rosado e depois amarelado. Essa variação de cor acontece por conta do vermelho de fenol, que é o indicador de pH, aqui muitos meios ele já vem também. E é uma variação comum por conta do metabolismo celular. Agora, a suplementação mais comum que a gente tem, que é a suplementação com soro fetal. O mais comum dos soros fetais a serem utilizados é o soro fetal bovino, mas também é possível conseguir fazer suplementação com soro equino e soro humano. Varia muito de custo e também de você ter uma linhagem que ela necessite daquela suplementação específica. Mas o mais utilizado, o mais comum e o mais barato é a suplementação com o soro fetal bovino. Esse é um ponto de muita discussão envolvendo a ética, a bioética, porque ele é realmente retirado do feto enquanto ele ainda está em desenvolvimento. Então, muitas questões éticas envolvem, e inclusive muitas pesquisas se fazem em torno de reduzir o uso de soro e trocar essa suplementação por outra suplementação artificial, mas que contenha os mesmos nutrientes sem que seja necessário usar soro fetal. Então, o que é que contém esse soro? Ele contém metais traço, fatores de crescimento, proteínas, peptídeos, nucleosídeos, lipídios, hormônios, dentre outros que vão aproximar o meio do que seria em vivo. Uma questão que é preciso se atentar é que os componentes do soro eles vão interferir no crescimento das células de cultura. Então, alguns grupos de pesquisa podem notar que quando houve troca do lote do soro, houve diferença no crescimento celular para células mais sensíveis. Isso porque, como ele é extraído do animal, vai haver diferença de animal para animal, de momento de coleta para momento de coleta. Então, essas quantidades de metais traço, fatores de crescimento, não são batidos para cada um dos lotes, vai ter variação. Em relação à segurança laboratorial, cultivos de célula, eles são feitos, no mínimo, em laboratórios com nível de biossegurança 2. O nível de biossegurança laboratorial ele vai variar principalmente do tipo de pesquisa que está sendo desenvolvido com as células, então dos agentes que estão junto com as células. Mas se necessita pelo menos do nível de biossegurança 2, principalmente por conta da contaminação do cultivo. Então, para evitar que o cultivo ele se contamine, como eu disse, é uma sopa de nutrientes, e que com facilidade se tenha proliferação de fungos, bactérias e outros. Então, se faz necessário, no mínimo, um nível de biossegurança 2. Mas o que é que isso significa? Então, no NB2, ele vai estar relacionado a agentes de moderado risco individual e limitado para a comunidade, que são aqueles agentes que vão provocar infecções para as quais existem medidas profiláticas e terapêuticas conhecidas. O laboratório ele não precisa estar separado das demais dependências de orifício, o pessoal precisa de treinamento básico específico para o treinamento de agentes patogênicos. O acesso ao laboratório deve ser limitado durante os procedimentos operacionais, e os procedimentos podem ser conduzidos em cabines de segurança biológica ou na bancada. Mas como a gente está falando de cultivo celular, o cultivo celular precisa ser feito dentro da cabine biológica para evitar a contaminação. Então, os EPIs necessários um jaleco específico para
o capote, né, específico para cultivo celular, luvas, toucas, máscaras e propé. Quando o cultivo ele precisa ocorrer no nível de segurança 3. Isso vai acontecer por conta dos outros agentes para os quais você está testando aquele medicamento, ou seja lá o que for, que envolve o cultivo celular. Então, são agentes com alto risco individual e moderado risco para a comunidade, que têm transmissão principalmente por via respiratória e que causam doenças potencialmente letais. O laboratório ele precisa de uma área de acesso específica e que tem ambiente selado e fluxo de ar unidirecional. O pessoal precisa ter treinamento específico para esses agentes patogênicos e potencialmente letais. Todos os procedimentos que envolvem manipulação do material infeccioso devem ser conduzidos dentro da cabine biológica e os manipuladores devem usar roupas de proteção individual específicas. Aqui o capote ele vai ser substituído por esses macacões que tem o capuz. Sob o capuz é necessário ter a máscara, a touca, óculos de proteção, que pode ser adicionado à viseira, que a gente se acostumou a usar durante a pandemia, luva necessária e o propé. Aqui é muito importante que esse macacão ele tenha o mínimo de cavidades possível. Então, para evitar exatamente locais onde esses aerosóis infecciosos eles se fixem, e as luvas é necessário que se faça a prensa dela, geralmente com uma fita, na manga, para que não tenha nenhuma para que não ocorra pele exposta. A mesma coisa aqui, apesar da imagem aparecer um pouquinho do tornozelo e do pé, isso aqui precisa ser coberto também. Então, quais os tipos de riscos que nós encontramos nos laboratórios de pesquisa com células? O primeiro é o risco biológico, que envolve patógenos do sangue, como o HBV e o HIV, agentes presentes nos tecidos humanos, principalmente quando você trabalha com células de linhagem, células de cultura primária, e células transformadas por agentes virais, como é o caso da SV40. Temos também os riscos físicos, que estão relacionados ao excesso de calor ou de frio nos laboratórios. É comum que os laboratórios de célula e cultivo celular eles tenham uma temperatura um pouco mais elevada por conta dos materiais que estão trabalhando, dos equipamentos e também para reduzir a chance de contaminação. Além de radiação, principalmente radiação UV, a gente tem a UV ela sendo utilizada como para esterilização, então é um risco, e equipamentos de vibração. E por fim, os riscos químicos, como líquidos combustíveis, a gente pode trabalhar com DMSO, por exemplo, e ele é altamente tóxico, corantes tóxicos como o azotitripã e o MTT, e também a formação de aerosóis e gases tóxicos. Então, falando dos riscos e de contaminação, como fazer a assépsia dos materiais e também dos insumos? Em relação aos meios, os meios eles podem ser comprados já naquelas garrafinhas prontas, e aí só precisam fazer a suplementação do meio, de acordo com a pesquisa que vai ser realizada, ou o meio ele pode ser comprado em sachê e aí ele vai ser preparado. Geralmente ele precisa ser adicionado bicarbonato, e aí ele vai precisar ser filtrado. A filtragem é feita em filtros como esses daqui, que tem um filtro 0,22, e esse filtro ele vai filtrar não só questão de impurezas e se o bicarbonato ele não tiver dissolvido completamente, por exemplo, mas ele também vai impedir a passagem de
de contaminantes. Fungos, bactérias também vão ficar presos nesse filtro. O cloro A2 ou 5% e o álcool 70 sendo utilizados para limpeza de materiais e dos próprios equipamentos, sendo que quando a gente está trabalhando na cabine biológica, é essencial que se faça a asepsia de todos os materiais da cabine, se faz a asepsia da cabine antes de iniciar os trabalhos lá dentro, com álcool 70. Em seguida, os materiais que vão entrar na cabine biológica, eles precisam também ser muito bem limpos com álcool 70. E depois disso a gente tende a passar a luz ultravioleta. Posteriormente a isso, todo material que vai entrar na cabine depois da luz UV precisa ser muito bem limpo com álcool 70 novamente, além das mãos com luvas também precisarem passar por álcool 70 de vez em quando. O cloro ele é muito utilizado nas limpezas temporárias, porque ele tem um cheiro mais forte e ele é uma limpeza mais profunda, por assim dizer. Então, nas limpezas de tempos em tempos que são feitas nos laboratórios dos equipamentos, o cloro ele é indispensável. Alguns materiais, como vidrarias, eles podem ser autoclavados. Os meios que nós trabalhamos não podem ser autoclavados. Alguns meios para outros tipos de cultura, como o meio agar para fungos, ele pode passar por autoclave, os nossos não podem. Mas as vidrarias precisam ser autoclavadas. Então, outras linhagens celulares que são amplamente utilizadas. Temos a L929, que é de camundongo, os músculos, é uma linhagem de fibroblasto pulmonar, derivada de carcinoma. A SHN-SH, que é oriunda de seres humanos, é uma linhagem epitelial do cérebro. A doença que deu origem foi o neuroblastoma, e ela é muito utilizada exatamente no desenvolvimento de pesquisas relacionadas a tecido nervoso. A EPG2, como eu falei anteriormente, é uma célula epitelial de fígado humano, e ela é oriunda de carcinoma. Temos a CACO2, que é muito conhecida, principalmente para testes antiparasitários. Ela é uma célula humana de intestino grosso e oriunda de adenocarcinoma coloretal. E temos a J774, que é uma célula de monócito que se diferencia em macrófago. Apesar dela ser uma célula de sangue, você pode pensar que ela é uma célula que é não aderente, mas nesse caso, por se tratar de um macrófago, ela necessita de aderência. E ela é proveniente de sarcoma em camundongo também, nos músculos. Agora vamos falar um pouco sobre como acontece o processamento das células. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é a manutenção do cultivo celular, que também pode ser chamado de passagem celular, ou de repique. Então, para isso se faz necessário uma incubadora, que vai ser mantida a 37 graus Celsius com a atmosfera de 5% de CO2, e o microscópio invertido, porque como a gente viu, as células elas ficam aderidas no fundo da garrafa de cultivo. Então o microscópio invertido, cujas objetivas estão embaixo, são essenciais para permitir a visualização dessas células. Então, nós temos essas células que estão incubadas a 37 graus Celsius, com 5% de CO2. Fizemos a visualização no microscópio invertido, vemos que elas estão em um tapete monocamada de aproximadamente 80% de confluência. Lembrando que a confluência ela é referente à porcentagem de preenchimento
dessa monocamada da área total do tapete. Então, eu tenho 80% da área do fundo da garrafa de cultivo que está coberta por uma monocamada de células. Então, eu tenho confluência de 80% das células. Quando alguém fala que tem essa confluência, é preciso que você saiba, para ter noção da quantidade de células, do tipo da garrafa que a pessoa está usando, porque ela pode usar uma garrafa T75, que é uma das mais comuns a serem utilizadas, pode usar uma garrafa T25 ou uma garrafa T175. Esses números, eles são referentes à área do fundo da garrafa. Então, eu ter 80% de confluência numa garrafa T25, que é muito menor, eu vou ter muito menos células do que quando eu estou falando que eu tenho uma confluência de 80% em uma garrafa T75, que é bem maior que essa. E é muito diferente de falar que eu tenho 80% de confluência numa garrafa T175, que é aproximadamente esse tamanho. Então, é preciso ter, quando vai fazer essa analogia, saber qual é a garrafa que está sendo utilizada no cultivo. Então, se eu tenho as células aderidas, para fazer a passagem, eu preciso que essas células se soltem no fundo, porque eu não consigo utilizar elas, seja para fazer passagem, seja para fazer qualquer experimento. Eu preciso que elas se soltem do fundo da garrafa. Isso, é claro, se tratando das células aderentes. As não aderentes não precisam fazer, elas não precisam ser soltas, elas já estão suspensas. Então, para as células aderentes, existem algumas formas de fazer, de soltar as células do fundo da garrafa. Existe o método físico, que é quando eu pego esse raspador de células, ou rodinho. Ele funciona exatamente como rodinho, ele é estéreo, vem embalado individualmente. E ele tem aqui na ponta exatamente um rodinho que vai ser passado pelo fundo da garrafa, realmente arrastando as células para que elas se soltem. Esse é um método que pode trazer mais estresse para as células e pode causar alguns danos, então precisa passar com cuidado suficiente para não causar danos muito graves, mas com uma mão não leve o suficiente para que essas células, para que você consiga fazer a soltura das células. E também tem o método químico, que é o método mais amplamente utilizado, que é o uso de enzimas que vão auxiliar que vão quebrar as ligações que a membrana celular faz com o fundo da garrafa. A mais comum a ser utilizada é a tripsina, e ela pode conter ou não EDTA. EDTA é uma substância que ela vai auxiliar a tripsina a fazer a quebra dessas ligações entre a membrana celular e a garrafa. Então, aqui eu trouxe para comparar com vocês. Na primeira imagem nós temos células Vero aderidas, então a gente pode ver aqui que ela tem esse formato estrelado da célula Vero aderida, e quando ela fica suspensa, o que acontece? Depois que eu passo a tripsina, por exemplo, vamos fazer a separação química. Eu coloco lá a tripsina, eu retiro o meio da garrafa, descarto esse meio. Como as células estão aderidas, elas não vão cair, elas vão se manter. Faço a adição de tripsina. A tripsina ela vai cobrir essas células e eu preciso colocar essa garrafa na incubadora a 37 graus, porque a enzima tripsina que precisa estar a 37 graus para conseguir fazer sua atividade. Então, depois de 5 a 10 minutos de atividade da tripsina, eu pego a garrafa e vou poder olhar no microscópio invertido. A visão que eu vou ter, que eu espero não ter, não é de células aderidas, mas de células já suspensas, como é esse caso aqui. Então, vocês conseguem ver que as células, elas estão em formato, não estão mais nesse formato, estão no formato
de bolinhas mesmo, né? Elas estão suspensas e elas têm essa movimentação. Quando você movimenta a garrafa, elas vão caminhando juntas, elas vão flutuando no meio. Posteriormente a isso, eu vou fazer a retirada dessas células da garrafa. Então, eu seguro a célula eu faço a inativação primeiro da tripsina, que é a adição de soro ou meio suplementado com soro na garrafa. O mesmo volume de tripsina que eu coloquei, eu coloco de soro, ou 1 ml mais. E o soro, ele vai sequestrar a tripsina livre, e vai reduzir a sua atividade. Então, depois disso eu vou fazer o que a gente chama de lavagem, que é pegar uma pipeta, vou sugar um pouco do líquido de células, tripsina e soro, e vou jogando no fundo da garrafa para que se acumule aqui todas as células. Em seguida, eu vou fazer a retirada dessas células, passar para o falco e colocar na centrífuga. A centrífuga, o tempo e a rotação vai variar da célula que você utiliza. Depois disso, eu vou poder fazer eu vou ter as células, um pellet em formato de células e uma suspensão contendo tripsina e soro. Essa suspensão eu jogo fora, sobrenadante, pego o pellet, vou ressuspender em meio, o meio que eu estiver usando, seja com suplementação ou sem suplementação, faço a suspensão e pego uma pequena parte dessa suspensão de células e vou adicionar novamente a garrafa contendo um novo volume do meio necessário para a célula. Essa garrafa, ela volta para a incubadora para que eu mantenha o meu cultivo, e o restante das células eu posso congelar ou eu posso fazer os experimentos que eu preciso. Como fazer análise do crescimento celular? Existem duas formas, a quantificação direta e a quantificação indireta. A quantificação direta é basicamente a contagem de células. As células precisam estar suspensas, então eu vou pegar aquela minha suspensão de células, vou pegar uma amostra dela e 10% e adicionar Trypan Blue. Então eu pego o Trypan Blue, coloco 10% da minha suspensão de células e vou fazer, e dessa suspensão eu pego 10 microlitros e vou adicionar a câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer, ela foi desenhada para fazer a contagem celular. Então, aqui temos a câmara de Neubauer, um contador de células, que não é necessário, mas facilita muito a vida na hora que a gente está contando, e o microscópio. A contagem pode ser feita tanto no microscópio comum quanto no microscópio invertido. Aqui é a adição das células na câmara de Neubauer. Como vocês podem ver, aqui tem a câmara, e tem uma lamínula sobre a câmara. Nós adicionamos as células entre a câmara e a lamínula. Então, a câmara de Neubauer, ela tem esse desenho dos dois lados. Então, ela vai ter aquele desenho aqui e aqui. Nós contamos os 4 quadrantes das pontas. Esse e esse. Então, se faz a contagem dos quadrantes que estão dentro das células que estão dentro do quadrante, certo? Depois de realizada a contagem, o número de células que nós conseguimos dos 4 quadrantes somados é dividido por 4 para a gente ter uma média. Se multiplica esse valor, ele é multiplicado pelo fator de diluição da solução de contagem, que a gente fez aquela diluição em Trypan Blue,
Tripamblue, ele é um corante que, quando ele é adicionado às células, ele vai penetrar somente as células que estão mortas. Então, as células mortas vão ficar, que tiveram a membrana celular danificada, ele vai penetrar e vai corar em azul. E as outras células que não estão coradas, são as células que estão viáveis, e são elas que nós contamos, não contamos as azuis. 10⁴ é o fator de correção da câmara de Neubauer, referente àquele volume da câmara. Então, vamos supor que, depois de fazer a contagem dos 4 quadrantes, eu obtive 84 células, dividido por 4, multiplicado pelo fator de diluição do Tripamblue, e multiplicado pelo fator de correção da câmara de Neubauer, cheguei a esse valor de 22,25 10⁵ células. Então, eu tenho que, na minha garrafa, na minha suspensão de células, há esse volume de células. Esse volume não, essa quantidade de células. Aqui eu trouxe para vocês para mostrar como é que ficam as células coradas por Tripamblue. Então, aqui a maioria das células, essas branquinhas que vocês estão vendo, são as células viáveis, as células vivas, e esses pontos azulados são células que o Tripamblue conseguiu penetrar. Então, são as células inviáveis, e elas não entram nesse cálculo. É importante fazer, antes de iniciar os seus experimentos, o congelamento das células para a manutenção do estoque de células. O congelamento ele pode ser feito de 2 formas, o congelamento rápido e o congelamento lento. O congelamento rápido, ele vai utilizar nitrogênio líquido e chega a uma temperatura de menos 196 graus Celsius. São formados cristais de gelo internos dentro da célula e pode ocorrer com muito mais facilidade o rompimento da membrana celular, ou seja, ele é mais agressivo. E o congelamento lento, ele é realizado com o auxílio de crioprotetores, vamos ver um pouco sobre eles, e chega a, no máximo, ou no mínimo, menos 80 graus Celsius. Não é utilizado nitrogênio líquido, é utilizado o freezer científico. Os cristais de gelo são formados apenas na área externa das células e, por conta dos crioprotetores, ocorre a proteção da membrana. Então, falando sobre os crioprotetores. Os crioprotetores são responsáveis por tornarem a membrana das células protegidas dos cristais de gelo formados durante o congelamento. Existem 2 principais. Um é o DMSO, que é o dimetilsulfóxido, e o glicerol. As células elas são congeladas em frascos de congelamento celular, que são esses que eu trouxe aqui para vocês. Existem várias cores, várias marcas, mas é basicamente isso. Os mais comuns são de 2 ml, mas existem alguns maiores, que conseguem comportar um volume maior. Então, qual a diferença entre os crioprotetores? O DMSO ele faz uma penetração maior nas células, enquanto o glicerol ele permanece na superfície da membrana celular. Por isso, o glicerol ele vai fazer uma proteção externa, enquanto o DMSO faz a proteção interna das células. A toxicidade do DMSO, por ele fazer essa penetração, é mais alta, mas também depende do tempo de exposição da célula para o DMSO em temperatura ambiente, enquanto o glicerol ele é menos tóxico. A concentração necessária para o DMSO é uma concentração mais baixa, enquanto o glicerol precisa de uma concentração mais alta. A viscosidade do DMSO também é mais baixa em relação à viscosidade do glicerol. O DMSO ele é mais utilizado para o congelamento de células eucarióticas, enquanto o glicerol ele é mais utilizado
para o congelamento de bactérias, fungos e também de espermatozoides. E o descongelamento necessário para o demenciol é o descongelamento rápido, enquanto para o glicerol é o descongelamento lento. Então, o descongelamento. O descongelamento mais utilizado para células eucariontes é o descongelamento rápido, que é basicamente pegar aquele fresquinho de células congeladas, coloca em banho-maria 37 graus Celsius e não deixa ele descongelar por completo. Quando tiver quase todo congelado, aí você retira, lembrando de tomar cuidado para não deixar a tampa molhar no banho-maria para evitar a contaminação. Então, quando ele está perto de estar todo descongelado, ele é retirado do banho-maria e levado para fazer o processamento. Ou seja, o que é esse processamento? É pegar essas células suspensas e colocar o dobro do volume de meio que essas células vão ser cultivadas, centrifugar, como a gente centrifugaria numa passagem celular, e para fazer a retirada desse sobrenadante, que contém o crioprotetor. Tanto o descongelamento quanto o congelamento das células é igual para células aderentes e não aderentes. Um dos experimentos mais realizados com as células eucariontes é exatamente o teste de viabilidade e toxicidade celular. Para isso, também pode ser feita a quantificação indireta. Durante o experimento, é feita a quantificação indireta, que é basicamente a medição do metabolismo celular ou de macromoléculas como proteínas e citocinas. Ela pode ser feita por citometria de fluxo. Nesse caso, é feita a marcação usando marcadores fluorescentes que vão marcar especificamente algumas coisas, como por exemplo o iodeto de propíleo. Ele vai marcar o DNA. Ele tem a coloração, ele vai expressar a coloração vermelha e ele só pode ser utilizado para marcar células mortas porque ele precisa da membrana danificada para fazer a penetração celular. O 7-AAD, ele também vai marcar, ele é muito semelhante ao iodeto de propíleo, ele vai marcar um vermelho mais profundo. A nexina, ela vai fazer a marcação da fosfatidilcerina, que é uma proteína presente na parte interna da membrana celular, e ela não tem a coloração própria, ela vai variar com o fluoróforo que for adicionado, e por ela marcar essa proteína na área interna da membrana, ela também só pode ser utilizada em células mortas. A rodamina, que é muito utilizada, ela vai marcar a membrana mitocondrial e ela vai variar de verde a vermelho, dependendo da atividade da mitocôndria. Então, células vivas têm a mitocôndria tem atividade, então ela vai corar em vermelho, e células mortas, a mitocôndria não tem atividade, ela vai corar em verde. E a calceína, que também é muito utilizada, ela vai ficar presente no citoplasma da célula, das células vivas, ela consegue ser absorvida pela membrana plasmática e vai corar em verde. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de quantificação indireta, como a gente consegue ver isso nos artigos. Aqui foram utilizados foi utilizado a nexina e o 7-AD. E aí, quando a gente vê esse tipo de gráfico, o que é que a gente consegue entender disso? Aqui nós temos a nexina e aqui temos o 7-AD.
Então, nesse espaço, nós temos as células viáveis. Então, nós temos as células que não foram, não conseguiram, que a anexina não conseguiu penetrar, e também não conseguiram a penetração do 7-AD. Então, elas são células viáveis, porque a gente viu que esses dois, eles só conseguem penetrar em células não viáveis. Aqui, nesse espaço, nós temos a apoptose precoce, em que nós temos a penetração de anexina, mas não temos a penetração do 7-AD. Isso porque o 7-AD ele precisa de um tempo maior para fazer a penetração na célula. Então, é apoptose precoce porque só a anexina conseguiu penetrar na membrana celular. E para apoptose tardia ou necrose, nós temos esse espaço aqui, que é para a penetração de tanto anexina quanto do 7-AD. E ainda outro método de quantificação indireta, ainda por citometria de fluxo, é para quantificação de citocinas. As citocinas, elas vão ser analisadas a partir dos Beagles, que são kits que nós podemos comprar para citocinas específicas. Esses Beagles são micropartículas metálicas que elas são fluorescentes e possuem anticorpos específicos para as citocinas que nós pretendemos analisar. Então, elas são adicionadas à amostra e à suspensão do meio de cultivo, e essas citocinas vão ficar presas nesses anticorpos, e o citômetro ele vai conseguir fazer essa leitura da presença ou ausência dessas citocinas e a quantificação. Outro método de quantificação indireta é com o uso de espectrofotômetro. Um método muito comum de quantificação por espectrofotometria é o MTT, em que ele é adicionado, depois de feito todo o tratamento com o fármaco ou o que você esteja analisando, é feita a adição do MTT, que é o sal tetrazóleo. Essa placa, geralmente são placas de 96 poços, elas são incubadas por um tempo. Após esse tempo, o metabolismo das células vai formar mais ou menos cristais de Formazan, que se houver o metabolismo celular, o tetrazóleo ele vai ser reduzido em Formazan. Em seguida, como eles são sólidos, é preciso fazer a adição de DMSO ou de álcool isopropílico. Após essa adição, pode ser feita a leitura em 570 nanômetros. Esse método ele é um método que é bastante tóxico para a célula, por conta da adição do DMSO ou do álcool isopropílico. Outra opção é o Alamar Blue, que ele é a resazurina. A resazurina ela é adicionada também e ela é reduzida ou não em resolfurina. Quando ela é reduzida pelo metabolismo das células, ela vai adquirindo essa coloração rosa e ela não precisa de adição de nada. Ela pode ser imediatamente depois do tempo de incubação, para que ocorra a mudança de coloração. Ela pode ser lida em 570 e 600 nanômetros. Então, diferenças e semelhanças entre MTT e Alamar Blue. O MTT ele é mais barato que o Alamar Blue.
ele faz a redução de sal de tetrazóleo em formazan, enquanto o Alamar faz a redução de resazurina em resorfurina. A leitura do MTT é apenas colorimétrica, enquanto a leitura do Alamar é colorimétrica ou também pode ser fluorescente. O Alamar ele é muito mais sensível do que o MTT. O Alamar ele não é tóxico, enquanto o MTT ele é mais tóxico exatamente por conta daquela adição que eu falei de DMSO ou isopropílico, que o Alamar ele não tem, e por isso o Alamar as células que passam pelo Alamar elas podem ser levadas para serem utilizadas em outros experimentos, como o citometria de fluxo, por exemplo, o que o MTT não permite. O tempo de incubação do MTT é de 2 a 4 horas, enquanto o do Alamar é de 1 a 4 horas, e o MTT ele é mais suscetível a interferências. Então, agora vamos falar um pouco sobre co-cultivo celular. O co-cultivo permite a interação física e ou química entre linhagens, mimetizando de maneira mais fiel os microambientes observados em vivo. Então, para o co-cultivo são usados os insertos, que são esses pocinhos que possuem uma membrana semipermeável no fundo. E esse daqui é acredito que para uma placa de 12 poços. Mas ele é adicionado dentro do poço da placa. Então, aqui nós temos o poço da placa, de qualquer tamanho que for. Aqui fica o inserto. E aqui é adicionada uma linhagem celular e aqui outra linhagem celular. O meio precisa cobrir tudo. Aqui eu trouxe para vocês os insertos de placas de 96 poços. Então, é basicamente outra placa que vai ficar sobre a placa que nós já conhecemos. Quais as aplicações do co-cultivo? Para câncer e microambiente tumoral, porque permite estudar a influência de células estromais e imunes no desenvolvimento e progressão do câncer. Para regeneração tecidual, permite investigar a interação entre células progenitoras e células do microambiente para otimizar estratégias de regeneração e reparo tecidual. Para imunologia, para avaliar a resposta imune em um contexto mais próximo do ambiente fisiológico. E para o desenvolvimento de medicamentos, ao testar a eficácia de drogas em um ambiente mais representativo do organismo. Aqui eu trouxe para vocês uma placa real que eu utilizei com os insertos. Então, ela fica assim. Ele fica sobre e dá para pegar com uma pinça. Então, agora vamos falar um pouco sobre cultura celular em 3 dimensões ou cultura em 3D. Cultura em 3D é a técnica que permite o crescimento de células em um ambiente tridimensional, simulando condições mais próximas da fisiologia do tecido natural. Existem vários tipos de cultura 3D e nós vamos ver todas elas. Então, existe a cultura em moldes, os scaffolds, em que as moléculas E quais são esses moldes? Esses moldes eles podem ser compostos por moléculas da matriz extracelular, biopolímeros naturais, polímeros sintéticos ou híbridos, cerâmicas e metais. O que pode interferir no desenvolvimento das células nesses moldes são a porosidade, composição das fibras, permeabilidade e estabilidade da matriz utilizada. Esses moldes eles podem ser moldes rígidos, geralmente poliméricos, e que vão formar estruturas fibrosas ou esponjosas compostas por materiais biodegradáveis que auxiliam em que é mais fácil executar a reprodutibilidade e facilitam a recuperação das células no fim da cultura. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui tem as células, aqui o meio, e aqui, entre a célula e o meio, uma base de estrutura polimérica, as células ficam sobre. Também podem ser hidrogéis, em que
vai interferir na composição das fibras, permeabilidade e estabilidade da matriz. As redes poliméricas hidrofílicas podem conter mais de 90% de água e ser compostas também por proteínas de matriz extracelular. As células que são embebidas em hidrogéis, elas podem simular a matriz extracelular do in vivo. O que acontece? Nos hidrogéis, as células elas conseguem se moldar conforme o órgão de que elas vieram. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo em que células de glândulas mamárias formaram estruturas semelhantes a ductos ramificados ou acinos que elas formam no in vivo. Isso não é possível nessas estruturas rígidas. Então, falando de modelos mecanicamente sustentados. Células de órgãos e fragmentos de tecidos utilizam um suporte que permite que os tecidos fiquem numa interface líquido-ar. Isso permite que as culturas elas mantenham características histológicas dos tecidos. Para isso podem ser utilizados os insertos, como a gente estava vendo no co-cultivo, ou outros tipos de suportes. Como elas são utilizadas principalmente para quando se faz a extração de pedaços realmente de tecidos. Você tem um órgão, faz um corte desse órgão e coloca. E esse órgão ele precisa de contato direto com o ar para troca gasosa. E aí é utilizado esses tipos de suportes. É também muito utilizado para a cultura de queratinócitos e fibroblastos. Existem também os esferoides, que são agregados tridimensionais que secretam sua própria matriz extracelular e formam microambientes específicos, eles vão se assemelhar a nódulos tumorais não vascularizados, e por isso eles são muito utilizados por mimetizar esse tipo de tumor. Podem ser cultivados em microplacas não tratadas para adesão celular, bioreatores e sistemas de cultura microfluídica que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui nós temos apesar de que dele formar esses esferoides, quando eles são cultivados em poços, geralmente poços arredondados, a tendência é que a gravidade empurre para baixo, então vai ficar nessa formação. Se eu faço questão de que eles sejam mantidos no centro do meio, eu posso fazer a adição de micropartículas metálicas junto dessas células e colocar um ímã que vai suspender esses esferoides. Então, o que é microfluídica? A microfluídica ela possibilita criar um controle espacial dos fluidos, tornando os modelos 3D mais fisiológicos. Então, ocorre a regulação dos gradientes, ela permite essa regulação de gradientes químicos e, consequentemente, da formação de microambientes específicos. E ela foi utilizada no desenvolvimento dos órgãos in chip, que são microcanais que são preenchidos com meios de cultura que interligam cavidades com formatos que mimetizam os dos órgãos onde as células são retiradas. Então, as células elas vão ser cultivadas nessas cavidades e há interação entre diferentes tipos de células. Então, você pode colocar em um ponto um tipo celular, em outro ponto outro tipo celular, e elas se comunicam por conta desses fluidos. Então, possibilita o estudo toxicológico sistêmico e in vitro, e é possível exercer forças mecânicas a partir de estímulos que mimetizem os estímulos que teriam em vivo, como, por exemplo, contração cardíaca e movimentação pulmonar. Agora vamos falar um pouco sobre as implicações éticas do cultivo celular. Então,
Bioética. A palavra bioética ela foi primeiro utilizada em 1927 por Fritz Jaar, e ele falou que a bioética é o reconhecimento de obrigações éticas não apenas com relação ao ser humano, mas para todos os seres vivos. Posteriormente, em 1979, surgiram os princípios fundamentais da bioética. São eles: a autonomia, em que vai falar que as pessoas têm o direito de decidir sobre questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. O princípio da beneficência, em que é a obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. A da não maleficência, que a ação deve causar o mínimo de prejuízo ou agravos à saúde do paciente. Então, não apenas ver se aquilo dali é o melhor a ser feito, mas ver se precisa ser feito. E a da justiça, em que cada indivíduo deve ser tratado conforme o que é moralmente correto e adequado e dar a cada um o que lhe é devido. Então, o princípio da autonomia vai dizer que a pessoa ela tem o direito de decidir fazer ou não, ou seja, já no caso da Harriet, que a gente viu das células HeLa, ela teria o direito de permitir ou não que suas células fossem doadas para uso em pesquisa. A da beneficência é se aquele procedimento ele precisa, ele é melhor para o paciente que ele seja executado de tal maneira do que de outra, mesmo que essa outra seja mais barata, por exemplo. Da não maleficência é de permitir que não seja feito algo para a pessoa ou para o animal se não precisa fazer. E o da justiça é em questão de equidade. Alguns precisam mais e vão ser atendidos de acordo, enquanto outros precisam menos e vão ser feitos de acordo. Em 2005, a Unesco consolidou os princípios da bioética na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Então, em relação a consentimento, privacidade e confidencialidade. No Brasil, a Resolução número 9, de 14 de março de 2011, dispõe sobre o funcionamento dos centros técnicos de tecnologia celular para fins de pesquisa clínica e terapia e dá outras providências. O artigo 37 dessa resolução diz que a doação de células humanas para uso em pesquisa clínica ou terapia deve respeitar os preceitos legais e éticos sobre o assunto, ficando garantido o sigilo, a não percepção de remuneração ou de benefício direto e o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, conforme a legislação vigente. Então, basicamente, a pessoa que vai fazer a doação de uma célula para pesquisa, ela precisa estar muito bem informada sobre essa doação que ela vai fazer. Ela não pode receber para fazer essa doação, ela não pode vender as células e ela não pode ser identificada. Então, hoje em dia, quando a gente tem, por exemplo, células de linhagem como a 549, de carcinoma pulmonar, a gente sabe que é uma célula de linhagem de um homem adulto, mas a gente não sabe quem é esse homem, por questões bioéticas. Então, em relação à comercialização, o registro de produtos biológicos inclui todos os produtos biológicos, como células de linhagem, que precisam passar por registro de qualidade, segurança e eficácia. As boas práticas de fabricação, essas são todas regras da Anvisa para comercialização. As boas práticas de fabricação, em que as empresas devem seguir essas boas práticas, que são
preconizados pela Anvisa também, para garantir a qualidade e segurança dos produtos biológicos. O controle de qualidade é obrigatório, a implementação de sistemas de qualidade e controle de qualidade para monitorar a pureza, identidade e potência das células de linhagem. O consentimento informado, é necessário o consentimento informado dos doadores, garantindo que estejam cientes do uso e propósito das células. E a rastreabilidade, e que as células de linhagem elas devem ser rastreáveis ao longo de todo o processo, desde sua obtenção até a comercialização, para garantir a segurança e qualidade dessas células. Agora vamos falar um pouco sobre células-tronco. Células-tronco são células que possuem capacidade de se autorrenovar por longos períodos de tempo e de se diferenciar ao receber estímulos específicos. Elas são estudadas para fins terapêuticos, cura e tratamento de doenças degenerativas e crônicas, traumas e recuperação de tecidos. Elas possuem a capacidade de multiplicação para reposição ativa de sua população dos tecidos e também a capacidade de diferenciação em diversos tipos celulares. Por isso, elas são tão estudadas. Existem vários tipos de células-tronco. Vamos ver um pouco sobre eles. Existem as células-tronco adultas, que são células-tronco originadas a partir de diferentes órgãos e tecidos depois do nascimento do indivíduo, incluindo os anexos extraembrionários, placenta e cordão umbilical. Elas são chamadas também de células-tronco multipotentes, que podem se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica com o mesmo potencial quanto uma célula diferenciada. A vantagem é que elas possuem baixo risco de rejeição dos tratamentos médicos, porque elas vêm do próprio paciente. E a desvantagem é que elas são menos versáteis do que as células-tronco embrionárias. Elas podem ser conseguidas principalmente de medula óssea, sangue, fígado, cordão umbilical, placenta, sistema nervoso e epitélio. As células-tronco embrionárias, que são em torno delas a maioria das discussões sobre o uso de células-tronco em pesquisa, elas são células de embrião pré-implantação, que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. Elas são chamadas também de células-tronco pluripotentes, que podem dar origem a todos os tipos celulares de células especializadas do corpo. Aqui eu trouxe para vocês o blastocisto de aproximadamente 5 dias e que tem aproximadamente 100 células, de onde são retiradas essas células-tronco embrionárias. E temos as células-tronco pluripotentes induzidas, que são células criadas a partir de reprogramação das células somáticas de qualquer tipo de célula humana. Elas podem se diferenciar em quase todos os tipos de tecidos do corpo, mas não são idênticas às células-tronco embrionárias. Então, em relação às células-tronco, nós temos a Lei da Biossegurança, que é a Lei 11.105, de 24 de março de 2005, e que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvem organismos geneticamente modificados e seus derivados. Cria também o Conselho Nacional de Biossegurança e reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança e outras providências. Essa lei autoriza, com algumas restrições, para fim de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro. Ela foi posta em prática pelo Decreto 5.591, de 22 de novembro de 2005, que autorizou a pesquisa em embriões que não serão utilizados para fins reprodutivos após os procedimentos diagnósticos. Então, no Brasil, basicamente, podem ser utilizados para pesquisa em células-troncos embriões que foram desenvolvidos para fertilização in vitro, mas que eles foram posteriormente congelados e mantidos congelados por no mínimo 3 anos, e os pais
desses embriões decidiram, assinaram lá o TCLE, permitindo sua utilização em pesquisa. Então, ainda sobre células-tronco, em 2023, no Oriente Médio, foi desenvolvido um organismo semelhante ao embrião humano de 14 dias, sem utilizar espermatozoides, óvulos ou um útero. Esse aqui é o artigo, para quem tiver interesse. E ele pode ser utilizado para compreender o desenvolvimento de diferentes células, órgãos e doenças hereditárias ou genéticas. Ele também é um potencial para produzir qualquer tipo de tecido em laboratório. Em relação aos modelos animais, nós temos a Lei Arruca, que é a Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, e que ela vai regulamentar o uso de animais em pesquisa científica. Ela também criou o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é responsável por formular, zelar pelo cumprimento de normas relativas ao uso humanitário de animais em atividades de ensino e pesquisa científica, e estabeleceu as comissões de ética no uso de animais, que são as CEUAs. Temos também a resolução número 58, de 24 de fevereiro de 2023, que proíbe o uso de animais vertebrados, exceto seres humanos, em pesquisa científica, desenvolvimento e controle de produção de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Ou seja, para cosméticos não podem ser utilizados animais de pesquisa. E a lei número 15.021, de 12 de novembro de 2024, que dispõe sobre o controle de material genético animal e sobre a obtenção e o fornecimento de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesse zootécnico e da outras providências. Com relação aos modelos animais ainda, nós temos a política dos 3 R's de William Russell e Rex Brunch, que apareceram pela primeira vez no livro Os Princípios da Técnica Experimental Humanitária e foram incorporados na nossa legislação. Eles são o princípio da substituição, o princípio da redução e o princípio do refinamento. Então, basicamente, o princípio da substituição diz que se há técnicas que possam substituir o uso de animais em pesquisa, então essas técnicas devem ser utilizadas. Essas técnicas geralmente são o cultivo de células, seja em 2D, seja em 3D. O princípio da redução é usar o mínimo possível de animais para a realização de pesquisa. Isso inclui não precisar repetir um experimento em vivo, que é o caso do princípio do refinamento. Então, refinar as técnicas e os ensaios para que eles não precisem ser repetidos. Agora, em relação a aplicações no desenvolvimento de fármacos. Aplicação do cultivo de células. Temos para avaliação de eficácia e toxicidade de fármacos e outros princípios ativos. O cultivo de células ele é utilizado antes dos testes in vivo e também dos testes clínicos. Ele pode ser utilizado para seleção de compostos mais promissores, então eu tenho uma ampla gama de compostos que podem ser utilizados para minha finalidade, e antes de fazer o teste em vivo, eu vou testar in vitro com as células, em modelos celulares, quais deles têm realmente atividade. Para a otimização de dosagens e minimização dos riscos, levando em conta a identificação de possíveis efeitos colaterais em diferentes tipos de células. Então, o que é que acontece? Eu testo in vitro com as células diversas concentrações diferentes, para que, quando chegar no in vivo,
Eu sabendo que determinadas concentrações causam toxicidades naqueles tipos celulares, eu não vou utilizar essas concentrações tóxicas, eu vou utilizar concentrações seguras. E com relação à indicação de possíveis efeitos colaterais, vamos supor que eu testei um fármaco em cardiomiócito. Eu vi que teve toxicidade para cardiomiócito, eu sei que vai ter um efeito colateral direcionado para o pulmão. A mesma coisa com a célula EP. É uma célula de epitélio hepático. Então, se tem toxicidade para essas células, eu sei que vai ter uma toxicidade hepática envolvida nesse composto. Além de que também, como a gente já tinha visto antes, existe uma eficácia muito grande para modelos de tumor utilizando células. Nós temos muitas linhagens de tumorais de células contínuas. Existe também a possibilidade de estudos de mecanismo de ação, que vão envolver entender como o fármaco interage com células específicas no nível molecular, incluindo processos como influência do medicamento na sinalização celular, expressão gênica e a síntese de proteínas, que eu posso fazer com análise por citometria. Esse processamento ele vai melhorar a eficácia dos medicamentos e reduzir os efeitos colaterais. Existe também a produção de proteínas recombinantes, como é o caso de algumas células que podem ser geneticamente modificadas para produzir proteínas terapêuticas, hormônios de crescimento e anticorpos monoclonais. Uma célula muito amplamente utilizada para isso são as células CHO, que são células de ovário de hamster chinês. Aqui são essas células. E elas foram geneticamente modificadas para a produção de somatropina e de anticorpos monoclonais. Essas células elas passaram por recombinação de DNA para a produção dessas proteínas. Em seguida, elas são cultivadas em bioreatores e posteriormente são purificadas para a extração dos compostos de interesse. É também possível fazer modelos de doenças in vitro, em que modelos celulares de doenças humanas permitem estudar a progressão da doença e testar novos tratamentos em um ambiente controlado, como, por exemplo, usar células-tronco pluripotentes induzidas para gerar células específicas de tecidos afetados por doenças. Como é o caso de usar células cardíacas para estudar cardiomiopatias e neurônios para estudar células neurodegenerativas. Também é possível fazer o desenvolvimento de vacinas e antiparasitários. No caso das vacinas, as células cultivadas elas são infectadas com vírus, que é então colhido, purificado e inativado ou atenuado para uso em vacinas. As células Vero são muito utilizadas para isso. Foram utilizadas assim contra a poliomielite e também para raiva. E os antiparasitários, elas também vão seguir a mesma linha. São células que são infectadas com os parasitas. Esses parasitas, eles vão se multiplicar das células, e aí você pode fazer o teste faz o teste dos possíveis antiparasitários para ver se tem atividade para parasitas que são intracelulares. E a partir daí você faz a seleção dos ativos. De novo, as células Vero elas são muito utilizadas nessas pesquisas,
também com o xistossoma. A mais comum utilização que a gente conhece, que é a redução do uso de modelos animais. O cultivo de células ele possibilita a redução do uso de animais nas fases iniciais de pesquisa, uma vez que muitos testes podem ser realizados in vitro. E isso tem impacto ético, porque é mais ético você reduzir o uso de animais em pesquisa. Econômico, porque o cultivo com células é muito mais barato do que a manutenção de animais de pesquisa. E rápido. Em poucas semanas, poucos dias, você já consegue a finalização dos ensaios in vitro com as células, enquanto o in vivo precisa muitas vezes precisa se desenvolver um modelo animal para aquela doença, depois precisa ter o nascimento programado daqueles indivíduos. Se você tiver restrição de gênero, é uma demanda maior. O que se faz com os animais do gênero oposto ao que você precisa para a sua pesquisa? Tudo isso precisa ser levado em conta. Por fim, vantagens e limitações do cultivo celular. Vamos falar primeiro de células de linhagem. As suas principais vantagens são a reprodutibilidade dos experimentos, a acessibilidade desses experimentos. É muito mais fácil você conseguir um NB2 do que conseguir um biotério. A facilidade de manipulação, a alta escalabilidade, ou seja, é possível fazer vários experimentos. É possível fazer estudos de mecanismos moleculares, tem um custo mais baixo, é mais rápido para ser executado e existe a questão bioética de redução no uso de animais. As limitações estão alto risco de contaminação, perda de características fenotípicas dessas células, com as passagens contínuas, limitações na simulação do microambiente. A gente viu que cultivos 2D eles são menos parecidos com o in vivo, e dificuldade de modelar doenças mais complexas, que tem muitas variáveis. Agora, em relação à cultura 3D. As vantagens estão em mimetizar melhor as condições in vivo do que a cultura 2D, possibilidade de realizar estudos personalizados com culturas primárias em sistemas mais fisiológicos, e também então a manipulação mais fácil, permitindo o teste rápido de hipóteses e análise em tempo real quando se comparadas aos modelos in vivo. Em relação às limitações, estão escolha do modelo impacta os resultados obtidos. A gente viu que tem todos aqueles modelos, e aí para algumas células e para algumas finalidades, alguns modelos são mais indicados do que outros. Ocorre também a diferença da composição da matriz, altera a sua organização tridimensional, suas propriedades mecânicas e o gradiente químico, principalmente para aqueles, os scaffolds rígidos. A polimerização de componentes da matriz pode criar diferentes estruturas que impactam as propriedades das células. É necessária a padronização dos modelos com critérios bem definidos para reduzir a variação nos resultados. O custo é mais elevado do que a cultura 2D. Ocorre também a ausência de métodos de avaliação em larga escala dos resultados. Ainda precisam ser desenvolvidos muitos métodos para isso. E tem limitação temporal em relação ao in vivo, porque na cultura 3D, assim como na cultura 2D, é observado um episódio específico, enquanto no in vivo existe a progressão de vários acontecimentos diferentes. E mesmo modelos mais complexos em 3D
são mais simples do que os observados em vivo. Por fim, é isso. Chegamos ao fim do minicurso. Eu espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações. São muitas informações. Para dúvidas, vocês podem me contatar pelo e-mail aqui. E é isso. Muito obrigada.